Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, 20 de fevereiro, a terceira semana do mês. E o carnaval acabou. Olha que coisa maravilhosa, hein? O ano tá correndo mais do que o esperado, né? Vamos falar sério. É, deixa eu tirar o som que me concorre comigo aqui. Pronto. Detalhe importante é que eu tô com uma gripe danada. Ontem eu fui para São Paulo tratar alguns temas comerciais. Marcos, bom dia. Marcos Otávio, Francisco Chagas. E hoje a gente está meio baleado. Mas uma semana tranquila, né? Entre aspas, porque carnaval é carnaval e quem não pula fica em casa estudando, tratando os temas que mais lhe interessam e que possa garantir um aprendizado interessante. Tem gente que foi estudar a reforma tributária, tem gente que foi estudar a IN 2305, a Lei Complementar 224, ou até mesmo a pequena 227/26. Karina, Renato, bom dia. Aqui, por isso eu separei esse tema. É um tema que a gente é recorrente, né? Que a gente sempre trata questões relacionadas ao projeto em si. E o que me chamou a atenção foi o fato das empresas dizerem projeto reforma tributária implementado. Que negócio é esse, né? Que história é essa? O projeto nem começou, tá aí as prefeituras apanhando pra caramba, não conseguem apurar o imposto. Eu sabia disso. Falei semana passada, né? As prefeituras adotaram o modelo nacional, ótimo, emissor nacional. O ambiente nacional, praticamente todas aderiram, porque senão elas não têm o repasse. Mas o ambiente nacional, não. O emissor nacional, houve aí 52% não aderiram. É 52? Não, 52% aderiram e 48% não. E aí o que acontece? Ok, vai lá no ambiente nacional e emite a nota. Tá bom, mas e onde eu apuro? Oi? Pi, 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 pi. Não tem ambiente de apuração humana. Eu cobrei isso ano passado, tá? Mas não gosto de falar, porque senão fala que eu sou bidu, que eu fico secando. Então, não tem ambiente de apuração. Aqui em Dayatuba, por exemplo, eu emiti no ambiente nacional a minha nota. E para recolher, tem que ir lá na prefeitura para levar as notas, né? Para apurar. É assim que funciona. É assim que está. Sem falar os problemas técnicos, né? Então, se a prefeitura não está preparada, se os estados também não estão preparados, estamos em homologação, você está pronto? Acho que não, né? E lógico, né? A gente tem alguns itens que precisam. Eu coloquei na provocação, mapear a operação. Em 2024, 2023, quando eu comecei a falar em mapear, nossa, um mimimi por causa do tema mapear, mapeamento. Não, não quero saber de mapeamento. Por causa dos PEDs, eles pagaram os tubos para fazer mapeamento, e aí não querem mais mapeamento. Tá bom, dê o nome que você quiser. Análise, as is, assessment, mas é um mapeamento. Em linhas gerais, é você fazer o reconhecimento do seu cenário. Identificar gaps. Tem algum gap de operação aí? Ah, eu conheço tantos. Nossa Senhora. Não consigo nem. É problema que se eu falar o setor é ruim, né? Mas tem muita coisa de gap. Gap que tem que tratar. Você tem que tratar com uma customização. Eu lembro que quando comecei a falar de estudar SAP, que é o RP que vem muito esse termo,
A gente tinha gap issues, gaps e issues, que eram os temas mais tratados, né? Issue, esquece. Aderência dos sistemas, né? Que eu coloquei o sistema seguinte. Se o sistema está aderente a, por exemplo, três casas decimais, não, o meu já tem oito casas decimais. Tá bom, vai ter que trancar em half-eleven para poder tratar o tema, que a receita vai tratar half-eleven, ok? Half-even, half-eleven. Como é que está o seu? Eu conheço empresas que desenvolveram, gente, desenvolveram SPED. Acredita nisso? Ai, meu Deus do céu. Agora não querem fazer a reforma porque é um trampo, né? Então o cara tem que sair do cenário que ele tem para um cenário de uma solução de mercado. Integrações, integração nativa, ixi. Então é um trabalho, é um projeto que não se resolve em 6 meses, tá? Não se resolve em 6 meses. Aí tem empresas que têm upgrade de SAP, de Oracle, de JD, de PeopleSoft, de BAN, seja lá qual for o sistema, em 2028. Até lá ele tem que ter uma solução, que depois vai jogar fora. A não ser que seja um ambiente inteligente para poder aproveitar, mas é muito difícil. Às vezes tem troca de RP. Eu tenho vários clientes trocando de soluções fiscal. Tem gente que acha que não vai precisar de solução fiscal. Olha que coisa linda. Esse aí é mais interessante ainda. Além de não ter feito nada, ele diz assim: não, eu não vou nem mais precisar de solução fiscal porque o governo vai me dar uma apuração assistida. O governo é esse que te deixou na mão porque não tem como apurar o ISS das prefeituras, porque o desenvolvimento da nota de serviço, do MAN e tudo mais, para o IBS municipal, está a cargo do governo, Receita Federal e CEP. Só isso. É o governo que entregou a solução de nota eletrônica sem calcular corretamente a retenção na fonte. Ah, não vou nem entrar, estou enjoado disso. Estou enjoado. É importante que você saiba o seguinte: a ponte entre a TI, a operação, tem aqui alguém fazendo requisito. Se não fizer bem feito, um abraço. Ah, tem que priorizar, né? A gente ouve muito isso em TI. Tem que priorizar, não dá para fazer os dois. Tá bom, mas se não dá para fazer os dois e a operação depende dos dois por conta de apuração, por conta de emissão de nota, então não vai ter solução. O prazo, não tem que mudar o prazo. Enfim, aí você tem impacto do IVA com o preço, né? Esse é um tema que está acontecendo agora muito forte. Impacto da cadeia, mapeamento dos impactos no custo e na precificação. Em 2023, 24, tinha empresa no Tech Summit da Live University, já eles fazem lá uma ala VIP e faz alguns debates. Tinha empresa falando, olha, a gente já está concluindo a revisão de contrato, tudo para preço net. Só que tem que ser bom de negociação, né? Preço net, sem a carga, sem imposto por dentro. Ah, mas vai ter agora, estão falando que vão incluir o IBS na base do ICMS durante a transição. Quando acontecer, a gente recorrige, revisa novamente, coloca um adendo no contrato, tá? Então, precificação tem essa discussão aí, e mais do que isso, né? Tem, quando a gente fala da cadeia, você precisa entender como o preço se comporta, de onde vem esse produto, né? Monofásico, se é ou serviço simples. Então, você tem que ter um bom desenho da sua cadeia de suprimentos. E falar com eles, né? Fornecedores. Lá no GEIFES, o nosso comitê que existe desde 2009 para discutir esses assuntos, eu sempre falo, chame os fornecedores, conversem com eles. Tem um cliente nosso que conversou ano passado com esse fornecedor, chamou 35 fornecedores. 18 não tinham feito nada ainda de reforma tributária, estavam esperando um novo prazo. O novo prazo veio, mas não abriu mão do trabalho, da necessidade de fazer isso que eu estou falando com você.
fluxo operacional de compras, de produção, é, o impacto na receita, no custeio e nas despesas, como que isso está se comportando na cadeia de produção, de distribuição. Cadastro de materiais, para falar nisso, falar em produção e insumos, né? A gente vai trabalhar com material auxiliar tomando crédito e material de uso e consumo tomando crédito. Não quero ser bidu, mas o cadastro lá precisa ser revisado, principalmente as descrições. Cuidado com descrição, tá? Fiz que tem autuado descrição. Semi-elaborado. Sabe, lembra do semi-elaborado? Se você tem incentivos atrelados a semi-elaborado, vai ter problema, né? Lembra? Tem lá o fundo, os fundos econômicos e financeiros. Está lá na emenda constitucional 132. Falar em semi-elaborado. Então, a gente está falando desses trabalhos, tudo isso tem que fazer. Na semana passada, logo no início, eu comentei com vocês, uma das fiscalizações de São Paulo é o item da nota. O item do XML tem que estar na mesma sequência lá na escrituração fiscal. Ah, mas não vai acabar? Não vai nessa onda, não, que não é legal. Ele está fiscalizando passado, presente e futuro. Futuro não, mas o passado e o presente ele está fiscalizando. Então, hoje, se o seu item da nota não estiver na mesma sequência no item da escrituração fiscal, você está com exposição de 5 anos. A multa é 100% do crédito. Ah, mas eu vou ajuizar. Bom, aí é outra história. Você tem a advogada à disposição para ajuizar, beleza. E realmente eles derrubam. Mas eu não faria isso. Toda vez que você vai acionar um jurídico para uma demanda, isso bate lá no controle, isso bate no CFO, no CIO. Por que vocês estão fazendo errado? Não é errado. Por que que vocês estão fazendo errado? Ah, porque nós temos o embalde vai lá, busca o item do pedido e carrega esse item do pedido para a escrituração fiscal. E por que não carrega o item da nota? Tom. Então, eu comentei isso, porque a gente está falando de materiais, item da nota é mercadoria, é insumo, então fique ligado nessa coisa. E descrição, tá? O fisco olha a nota de entrada, fisco de São Paulo, eu tenho essa autuação. Olha o item da nota, olha o item que você escriturou. Nossa, mas descrição totalmente diferente. Você não fez o deparo para ele vai rejeitar, tá? Não quero ser agoureiro, não, e o mensageiro do Apocalipse, mas vai precisar revisar os últimos 5 anos, corrigir, reprocessar, validar e enviar. Está avisado. Casas decimais. Agora está a discussão, agora no GEIFES tem uma discussão sobre a casas decimais por conta da IN 235, né? Que reduziu a 10% os incentivos, consequentemente, o que era zero passou a 0,975. Se o sistema aceita casas decimais, até quantas casas decimais? Vai ter redução de 3 casas decimais, tá? Isso eu já conversei no início com o comitê gestor e falou, "Ah, não tem problema nenhum, o sistema, eles não conhecem a realidade do outro lado da coxia. Então, é isso, nota fiscal com 3 casas decimais e redução de base de cálculo com 3 casas decimais, tá bom? Ah, mas o sistema do fisco está preparado? Isso é outra história. Se não está, não vai aceitar. Se você não conseguir emitir nota, abre chamado para corrigir. Não adianta resolver com, eu faço uma adaptação. Não tem adaptação. Espere o fisco se posicionar, tá bom? É, tudo isso, ó, são 3 linhas, 4 linhas, para dizer que reforma tributária não acaba com a implantação do RP. O RP está pronto para receber as informações, mas as informações, de onde elas vêm, estão com o cadastro ok, a operação está tranquila.
Você hoje não faz nenhuma operação que não seja tributada, sua bonificação está em consonância com a legislação, seus brindes, você não tributa demonstração antecipada, porque depois não sabe quando volta. Está tudo ok as suas operações da companhia? Ah, depois vai ter o CNPJ alfanumérico, que você vai, se você usa leitor, você vai ter que mudar o leitor. Só um detalhe. Varejo, por exemplo, né? E ainda tem o cashback de mercadorias e serviços. Eu pus até um trecho da. Não, eu pus a agenda inteira da prefeitura lá no portal, no fórum do Portal Exped Brasil, comuniquei na newsletter. Cashback de serviços. Já pensou nisso? Como é que vai ser isso? Vai ser cashback na nota ou cashback calculado pelo fisco? As prefeituras têm que tomar decisão sobre isso. O split payment está a caminho, tem um monte de coisa ainda para ser feito, não vou nem comentar detalhes sobre ele. E quanto você está preparado para isso? Eu tenho empresas que me pediram ajuda porque precisa terceirizar, precisa contratar um BPO, porque ele não vai tirar o time da operação para pegar esse novo que é indefinido, que não está tudo pronto. Então, ele quer um BPO para poder assumir esses processos. Então, você tem o diagnóstico, você precisa ter o seu comitê interno. Veja, o Portal Espere Brasil tem um comitê para as empresas, que elas vêm para se atualizar, para discutir, para falar, eu não concordo com isso, precisamos atuar nisso, fazer um ofício e tal, essas coisas. Mas internamente você tem que ter o seu comitê interno. Ah, não consigo, não sei montar comitê, não sei conduzir. Então chama a gente que a gente vai aí ajudar você a conduzir a primeira, a segunda, até quando você ter condições de fazer essa condução do seu comitê, comitê de cobranças, sozinho. PMO, tem empresa que quer um PMO, e eu recomendo também. Projeto dessa envergadura, dessa complexidade, que envolve RP, que às vezes a decisão não é tua, está lá fora. Tem que ter o PMO. E aí, você precisa construir um cenário aí na companhia, atualizar o time todo, atualizar as áreas de negócio. Então, você tem que ter um workshop para a sua empresa. O ideal é que você mesmo que está conduzindo faça. Mas se você não consegue, tem que chamar gente de fora para tratar o tema. Basicamente isso. É isso que a gente também oferece, o Jenkins Company, ou até o workshop, não leva o Jenkins propriamente dito, mas leva o workshop. A diferença é que, de um lado, você vai para debater com a área de negócio. Então, é um dia inteiro. Ou então é só um workshop, uma palestra. Tá bom? Além disso, ó, quantas coisas, hein? Você também tem um cenário que você precisa trabalhar da tua companhia, créditos tributários. Vamos falar disso? Você já viu que a reforma tributária é base ampla, tudo tributado. E, ao mesmo tempo, não cumulatividade plena. Tudo será crédito. Na área de materiais, para você tomar crédito, cuidado, resguarde-se de que o produto está bem identificado, com uma descrição, código de descrição, nada genérico, porque o fisco agora tem um radar específico na NCM, no código do produto, e ele vai cruzar esses dados. Por isso, ele está reclamando do item da nota não fecha com a escrituração, ele vai usar todos os meios possíveis para auditar a sua empresa. Então, certifique-se que os códigos de produtos e, e descrições estejam ok. Tem outro item importante, é o seguinte, quando você tá com a descrição do produto, tem o código do produto, está tudo ok, não tem nenhum problema. Mas e a aplicação dele? Ele tem dupla aplicação. Ora eu estou no insumo, ora eu estou com matéria-prima. Agora você toma crédito de tudo. No passado a gente dizia, é melhor você adotar códigos distintos. Até por conta do pessoal de almoxarifado, que reclama muito de ter dois códigos, mas era o melhor modelo.
Agora, nesse cenário, você vai ter crédito de material de uso e consumo, crédito intermediário e crédito de matéria-prima. E pô, vai acontecer de você ter o mesmo produto com dois códigos distintos de dois cenários distintos. Ora insumo, ora intermediário. Aí você vai ficar louquinho para poder unificar. Não faça isso, porque você vai ter créditos atrelados ao código antigo. Então segura a onda, tá? Fluxo operacional. Então a gente está discutindo, o fisco está revendo a questão dos adiantamentos com e sem produto. Lá na cartilha diz que se não tem um produto definido, você não vai tributar. Isso está sendo revisto, está lá no vídeo, você já assistiu. Então fique ligado a essas operações que hoje você não tributa. Encontro de contas. O que é encontro de contas, gente? Ah, eu presto um serviço, ele me paga com passagem, mas não está em contrato. Ninguém tributa nada. Esquece esse modelo, tá? Tudo precisa ser tributado. É o fisco de olho na operação de vocês. Então, às vezes, e importante, tem situações, tem empresas que o financeiro não fala com o fiscal. Sigilo da companhia. Ainda tem. E o contábil tem acesso. O contábil é a ponte entre o financeiro e o fiscal. Então é importante que você tenha a lista de operações que fogem ao seu controle, porque não existe um documento fiscal emitido. Só quem sabe é o financeiro e o fiscal. Agora vai ter nota fiscal, a relação, o contrato entre os intermediadores, se você tem o e-commerce, as operações financeiras, não vai ter nota, mas vai ter a DERE, e você vai ter que contabilizar isso por conta da operação da financeira do intermediador que você contratou e que gerou o serviço gera uma tributação. Então, é importante que você tenha um grande mapa das operações da companhia de venda, de compra, de venda, o que tem documento fiscal, o que não tem. Já tem aí uma planilha para você fazer. Você vai conhecer muita coisa por área, área de compras, fiscal, tributária, financeira, logística, portaria. Portaria tem operações também, tem que tomar cuidado. Controle de qualidade, depende do tamanho da empresa. Por isso que eu falo que reforma tributária é ao longo desses 7 anos, gente, né? A gente estava falando dos créditos, né? Que tipo de crédito você já apropriou? Tem crédito que você não foi nem atrás, porque não era o foco. Agora é. Você vai simular a sua carga tributária antes e depois? Você tem um novo. Qual é o volume de créditos novos que você vai tomar? Você já tem esse mapa? Vou tomar crédito disso, 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 daquilo outro. Já tem esse número? Não tem, né? Você já consegue hoje calcular qual é a alíquota efetiva do seu negócio? Por exemplo, São Paulo é 18%. Mas, com os créditos que você toma, com o benefício fiscal que porventura você tem, ele baixa para 8%. Sua alíquota efetiva é 8%. O seu negócio paga 8% de ICMS. A partir da reforma, quanto que vai pagar? Então nós teremos uma tributação, créditos a apropriar de material auxiliar, de intermediário, consumo, mas também vamos tributar essas operações aqui. Vamos fazer o encontro de contas aí e saber qual é a alíquota efetiva? Essa é a projeção importante para ser feita. Mas eu não tenho alíquota efetiva. É, a alíquota de CBS, a Receita tinha dado 9,25. Essa semana surgiu aí um boato de 8,8. A alíquota da CBS, ela é definida por 2024 e 2025, tá? Tá bom? Não é 2026, não, e tá fora. Vou publicar um carrossel sobre isso. Então, você precisa fazer esse trabalho da alíquota efetiva. Eu preciso de um simulador. Cuidado com o simulador, né? Cuidado. O que você vai simular? Porque o simulador vai pegar um modelo de hoje
e projetar. Lembra que para tomar crédito você precisa que haja um pagamento. Essa informação você não vai receber do passado. Que aquela venda que você fez levou um tempinho bom para ser pago. E outra, o regime é competência, quem paga é o fornecedor. Agora, se ele mudar o regime de competência, você está pego, ou está pega, que é o seguinte, ele poder, a critério dele, se não entregar até o dia 31, vai para o dia, vai para o mês seguinte, e aí ele pode arrastar o regime de competência para o mês seguinte e o pagamento para o mês subsequente. E você que estava esperando o imposto naquele mês, dançou porque ele pode fazer isso. E você não colocou no contrato bloqueando essa operação. O problema é o seguinte, né? Você tem um fornecedor estratégico e você vai falar para ele, ó, eu não quero que você faça, desculpa, eu não quero que você faça a, a mudança do regime de competência. Você pode pedir, mas se ele vai acatar ou não é outra coisa. E ao mesmo tempo você, como fornecedor, pode colocar no seu contrato. Os eventuais pedidos a partir do dia 25 que não forem entregues até o dia 31 terão seu regime de competência alterado para o mês subsequente e o pagamento também para o outro mês. E aí, o seu fluxo de caixa está comprometido. Cuidado com isso. Desculpa, pessoal, mas eu estou, como eu disse inicialmente, gripado. Outra questão importante é qual a estratégia de compensação de créditos nesses períodos de compras, né? Por exemplo, eu já ouvi de gente falar assim, ó, a partir do dia 2030 eu não compro mais nenhum ativo, porque ele vai para aquele bolo lá do 24 no 240 meses, 20 anos para apropriar crédito. A não ser que se mude, né? Até lá tem muito chão ainda. É, eventuais fusões e cisões dentro do grupo ou fora do grupo, aquisição de cenários, oportunidades. Reforma tributária traz uma série de oportunidades. Aquilo que eu falo, né? Eu já ouço há algum tempo empresas falando: olha, que sem incentivo fiscal, não vou nem discutir com o fisco, eu vou tirar o CD, eu vou tirar a fábrica de tal lugar. Só que ao mesmo tempo tem gente querendo aquela fábrica, querendo aquele point, aquele posto. Então, são as oportunidades. Como é que isso vai acontecer nessa dinâmica até 2032? Você já avaliou aí o cenário que você tem? O dia desse, deputado falando que Extrema corre o risco de virar uma cidade fantasma. Puxa vida, será? Eu não acredito nisso também, né? Isso é um exagero. Mas você precisa fazer essa avaliação para o head, para o board, até para a questão de manutenção do negócio, né? Sistemas ERP, a gente já falou, a importância do mapeamento deles. Hoje, você sabe quais os cadastros os cadastros, né? Quantos certificados digitais a companhia utiliza? É, porque vai mudar. Era para mudar agora em 2026, a gente conseguiu empurrar para 2028. Então, vai ter um tempinho e o custo do novo modelo é um pouquinho alto, tá? É o padrão, é quase o padrão europeu, então precisa de uma análise também sobre esse cenário, quem vai realmente usar, quais áreas envolvidas com a apuração assistida. E, importante, o seu sistema de gestão fiscal hoje está te oferecendo reforma tributária. Você já teve a visão do que vai ser a rotina da visão da apuração assistida e você fazendo esse monitoramento diariamente? Fale com o seu fornecedor, fala que eu mandei, tá? Você quer fazer parte do grupo piloto dele? Todos eles têm, tá? Você quer participar do piloto da solução que ele vai oferecer para a reforma tributária, tá bom? Fechamos 30. Aqui são 30 minutos para não perder, para não tirar o seu almoço.
Obrigado pela participação. Tem uma pergunta aqui? Tem. É, A nota técnica 7 foi um pedido das empresas. Importante, Francisco. A gente tem reuniões todas as segundas-feiras com o comitê gestor lá da nota de serviço, a Receita Federal e as prefeituras, o representante da prefeitura, e nós pedimos uma nota técnica para esclarecer essas questões, principalmente o pulo de nota, tal, e ele colocou lá, tá? Foi a Receita que fez aquele texto. Sobre retenção na fonte da nota de serviço, foi aplicada a correção, tá em teste, e a ideia é que ela comece a funcionar. Eu vi que São Paulo está com problema ainda, né? Está descontando tudo. Bom, o que mais? Encontro de contas dentro das operadoras de plano de saúde. Cooperativa, muito encontro de contas. É verdade. Na mão não vai dar. Tem que ter um robozinho para fazer esse trabalho, tá bom? Karina. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana.